Depois de um ano em pré-venda, a obra muito aguardada vai finalmente ser lançada. Fala de editor sobre leitores de mangás pega muito mal e um anúncio exclusivo de uma HQ de terror do co-criador do Homem-Aranha, Steve Ditko. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Esse giro é um oferecimento da Mundos Infinitos, nossa parceira, um ótimo lugar para você comprar os seus quadrinhos, seja na loja online ou na loja física em São Paulo. E nessa semana nós temos promoção diferente. A promoção da vez é Comics com desconto. O Comics aí abraça todo o meio dos quadrinhos de super-herói, quadrinhos norte-americanos no geral, que estão com 10% de desconto na Mundos Infinitos, mas não é só isso, tem 20% de cashback extra. Então, além dos 10% que já estão aplicados nos produtos, você ativa o cupom e vai ganhar 20% de dinheiro de volta para você usar na sua próxima compra no site da Mundos Infinitos. Mas para apoiador do Fora do Plástico não é 20% de cashback não, é 25%, então vale muito a pena apoiar o Fora do Plástico e aproveitar ainda na Mundos Infinitos. E é claro, né, gente, a gente reforça aqui que a Mundos Infinitos não é só vantajosa por causa dessas condições, mas também por causa de todo o cuidado com a entrega, o envio. Eles realmente fazem tudo muito direitinho para você sair satisfeito. Acesse mundos.vip/FDP para ficar sempre por dentro dos cupons e das promoções por lá. O leitor brasileiro é burro? Calma que não é só o leitor brasileiro, não. O editor da Shonen Jump, Yahagi Kosuke, disse numa entrevista que os leitores fora do Japão não têm o mesmo nível de interpretação e compreensão que os japoneses têm das suas próprias obras e que por isso mangás que não exigem tanto dessa interpretação, que não são tão profundos assim, são um sucesso no Ocidente. E aí ele cita Naruto como um exemplo muito específico disso. Assim, é uma frase no mínimo polêmica, ele não tá chamando ninguém de burro com essas letras e também ele não tá criticando o Masashi Kishimoto, autor de Naruto, porque ele mesmo, né, o Kosuke, foi o primeiro editor de Naruto e é considerado por muitos como o principal editor de Naruto. Mas o porquê dessa fala, né? De onde que surgiu isso aí? Na verdade, essa nem é uma fala recente, ela foi resgatada nos últimos dias no Twitter, deu o que falar, muita gente criticou a postura do Kosuke, criticou até as palavras usadas por ele em relação aos estrangeiros, mas a gente já vai chegar lá. O que eu quero trazer primeiro é o contexto dessa fala, porque ela surge numa entrevista em 2019 com vários editores da Shonen Jump. Ela surge em uma pergunta que comparava Naruto e One Piece em relação ao sucesso internacional. Então a pergunta era por que Naruto faz mais sucesso internacionalmente do que One Piece, sendo que One Piece é um sucesso absoluto dentro do Japão. E é aí que o Yahagi Kosuke responde que o drama em One Piece é muito mais interessante, só que Naruto é mais fácil de entender por causa da ação e de vários outros elementos que ele considera ali. Gente, nós estamos falando de uma entrevista de 2019, One Piece ainda não tinha virado série da Netflix e dá pra dizer que One Piece estava alguns estágios antes daquilo que a gente viu que é hoje a proporção dessa obra fora do Japão. Então é preciso ter esse contexto. Então ele justifica que Naruto se popularizou muito mais do que One Piece fora do Japão por causa dessa questão interpretativa, que nós estrangeiros, não conseguimos ter uma interpretação tão profunda quanto os japoneses, então a gente vai tender a gostar de obras que são menos complexas. Dá para ler essa fala dele como um exemplo de superioridade japonesa? Dá, mas ao mesmo tempo tem várias questões culturais que conectam os leitores japoneses aos mangás de um jeito que a gente não vai conseguir se conectar da mesma forma. Mas também podemos dizer que o que One Piece virou depois é uma prova de que o Yahagi Kosuke poderia rever essa opinião hoje em dia, né? A gente tá pegando uma fala pensada de 2019 e ainda é importante comentar que dentro da produção de mangás, né, nós temos muitos mangás sendo produzidos no Japão, mangás de uma variedade absurda de temas e só uma porcentagem chega aqui e uma porcentagem menor ainda que viram sucessos absolutos como Naruto e One Piece, que marcam gerações.
Aí a gente se pergunta se hoje, com esse sucesso estrondoso que o One Piece virou fora do Japão, a opinião desse editor da Shonen Jump não seria diferente, ou se o Kosuke realmente pensa dessa forma e os leitores fora do Japão não conseguem compreender tão bem os mangás quanto ele gostaria. Vamos de anúncio? Há não muito tempo, nós fizemos um post no Instagram do Fora do Plástico sobre o Steve Ditko, o co-criador do Homem-Aranha, uma personalidade muito importante dos quadrinhos, mas também que foi bastante controversa, até pelo seu jeito de ser quadrinista, né? O Ditko foi conhecido como uma pessoa muito reclusa, que não fazia aparições públicas, não dava entrevistas, mas se correspondia por cartas. E nesse post que a gente fez, com base nesse perfil da revista Rolling Stone, a gente comenta o quanto que a produção dele foi longeva também, né? Ele trabalhou até uma idade bastante avançada e produziu muita coisa, não só nos super-heróis. E é aí que a gente chega no nosso anúncio, é claro. A editora Devir vai publicar Creepy apresenta Steve Ditko, que reúne histórias feitas pelo Steve Ditko para as revistas Creepy e Eerie ao lado do Art Goodwin. Então, dramas sobrenaturais, histórias de terror mesmo, misturadas com histórias que são ambientadas no nosso mundo, mas que mesclam o sobrenatural também. Enfim, tudo isso naquela coleção Creepy, né, que a gente sabe que a Devir vem publicando ao longo dos anos e que apresentam grandes nomes dos quadrinhos. A HQ está prevista para ainda em 2024 e a pré-venda deve começar em breve. Finalmente, a republicação de Pluto de Naoki Urasawa vai ser lançada, pelo menos é o que tudo indica. A Panini atualizou no seu site a capa definitiva, a capa aprovada do volume 1 de Pluto, dessa republicação que está sendo planejada há tempos. Só para te explicar o porquê que isso pode ser um sinal de que a obra vai ser lançada em breve. Quando a Panini coloca uma obra em pré-venda no site, normalmente, a gente aqui tá falando do caso de mangás, né? Normalmente eles usam a capa japonesa com uma tarja de capa provisória ali por cima. Quando essa capa da edição brasileira é aprovada no Japão pelos licenciantes, eles atualizam a capa no site e isso é um sinal de que o mangá vai ser lançado em breve. Por isso, a gente imagina que, com a atualização nesses últimos dias da capa de Pluto, a data que está prevista lá no site da Panini para o final do mês de setembro vai ser cumprida e aí esse volume 1 de Pluto tão aguardado vai ser republicado. Nós entramos em contato com a Panini para tentar confirmar se essa nossa suposição, né, de que a capa atualizada no site seria um sinal de que os problemas com o licenciamento acabaram e que Pluto finalmente vai poder ser publicado, mas nós recebemos uma resposta um tanto padrão. Abre aspas, estamos sempre trabalhando para trazer mais títulos e reimpressões para o mercado e para os leitores. Fiquem de olho nas nossas redes sociais e nos nossos vídeos para mais informações. Ou seja, não temos uma confirmação, mas nós podemos imaginar que no próximo vídeo de mangás no YouTube da editora, nós teremos atualizações sobre a pré-venda de Pluto e sobre o lançamento, finalmente, da obra. Vale lembrar, gente, que essa pré-venda já completou um ano. Se o lançamento acontecer mesmo em setembro, vai ser mais de um ano de pré-venda, já que ela começou em setembro do ano passado com uma primeira previsão de publicação para dezembro de 2023. Além da reimpressão de Pluto, a Panini também tem planejadas a republicação de 20th Century Boys, também do Urasawa, né, que já está em pré-venda, e Billy Bat, que é uma parceria do Urasawa com Takashi Nagasaki. A Monumental Editora anunciou na sua página no Instagram que vai publicar a história de origem de Slaney McRoth, personagem criado pelo Pat Mills e que foi originalmente publicado nas páginas da revista 2000 AD. Ele é um herói celta inspirado nas mitologias irlandesa e escocesa, com uma mistura ali de fantasia sobrenatural. No Brasil, o Slaney chegou a ter uma revista própria ali no início dos anos 2000 pela Pandora Books e depois ele foi publicado pela Mitos, tanto nas revistas Heavy Metal e Juiz Dredd Magazine e também em 2 álbuns, Slaney Matador de Demônios de 2021 e Slaney Senhor da Desordem de 2022. Apesar da Monumental não ter dado detalhes, eles não falaram exatamente qual é o título
dessa HQ que eles vão publicar, dá pra pescar ali algumas informações nas redes sociais deles. É uma obra inédita no Brasil, material que não foi publicado ainda, lançado originalmente em 1983, e aquilo que eu já tinha dito antes, né? É uma história de origem do personagem. A previsão de lançamento ainda não foi dada, mas a pré-venda vai começar em outubro. Outra coisa que vale lembrar é que a Monumental é aquela editora que lançou 1 milhão de anos atrás do Joe Kubert. Tem uma nova editora surgindo no mercado norte-americano para publicar quadrinhos autorais. A gente ainda não tem o nome dessa nova editora, não foi revelado, mas ela ganhou uma matéria especial do The Hollywood Reporter que apresenta quem são os seus fundadores. E é gente experiente, olha só. Eric Gitter, que atuou como produtor de filmes como Scott Pilgrim, Atômica e Resgate, então adaptações de quadrinhos. O ex-diretor editorial da Boom Studios, Philip Seblick, que deixou a editora recentemente quando ela foi vendida para o grupo Penguin Random House. O ex-editor-chefe da IDW, Jamie S. Rich, e por fim um quadrinista, o Jeremy Hong, que vai atuar nessa nova editora como diretor criativo. Nós não temos nenhum detalhe extra sobre essa nova editora, apenas que ela espera anunciar as suas primeiras equipes criativas ainda em 2024 e lançar os seus primeiros quadrinhos no próximo ano. E, gente, por que nós estamos trazendo essa notícia para cá? É importante ficar de olho nesses movimentos. No ano passado, a gente estava falando aqui de uma nova editora chamada Distillery, que agora já tem quadrinho vencedor do Eisner, que nasceu com essa mesma proposta e com gente muito experiente fazendo parte. Então é importante ficar de olho quando tem esse tipo de anúncio. Quem será que vão ser as pessoas que vão fazer parte dessa nova editora? Nós temos no corpo editorial bastante gente experiente. Vamos ver quem vem por aí quando forem anunciados os artistas. Bloco de pré-vendas, vamos falar de quadrinho taiwanês? É isso mesmo, a Comic Zone vai lançar a HQ taiwanesa Yan, do Shang Sheng, e são 3 volumes no total. O primeiro volume está previsto para o dia 16 de setembro. Da editora Universos, nós temos 3 quadrinhos brasileiros, todos previstos para setembro. O primeiro é a republicação de Ópera Sopa, uma antologia do Diogo Pavan. Também temos Odilo, que é a estreia do Wagner Diesel nos quadrinhos, e ainda Infinitos Dias Restantes, que é uma parceria entre a roteirista Yasmin de Giovanni e a desenhista Laura Randin. Todos eles, como eu disse, previstos para setembro. Fechamos com a Veneta, que colocou em pré-venda o 3º volume de Kyu, do Hisashi Sakaguchi. Estamos chegando ao finalzinho da série, esse é o penúltimo volume, são 4 no total. E esse 3º volume está previsto para outubro. Também está prevista para outubro a outra pré-venda da Veneta de Valongo, uma HQ nacional da Silvana Gerra e do Brasiliano, que é focada no cais do Valongo, onde desembarcaram milhares de africanos no Rio de Janeiro. Como eu disse, pré-venda até o mês de outubro. O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença, pela sua inscrição, pelo seu like no nosso vídeo. Acesse também o nosso canal do Telegram, é só você se inscrever lá, o link fica na descrição do nosso vídeo e você vai receber todas as novidades do Fora do Plástico, é totalmente gratuito e aí você fica sabendo quando tem as notícias no nosso site, todo dia tem notícia, as notícias do Instagram, enfim. Você também pode apoiar o Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico e deixar também aquele nosso agradecimento a Mundos Infinitos, nossa parceira. O link para Mundos Infinitos também fica na descrição desse vídeo. Até a próxima!